Vamos para a nossa 13ª aula. Ai, adoro. Eu até perguntei a umas amigas, mas ela disse: Eu vou mandar para você o que é para passar nesses cabelos, para ele ficar bem coisadinho, ó. Eu passei um que eu tenho em casa mesmo, na verdade, eu usava muito ele para jogar ou para ir para praia, que ele tem protetor solar. Aí eu passei ele ontem, depois dei uma soltadinha, mas alguém disse que eu tinha que passar uma geleia. Mas enfim, gostei. Vamos lá. Relacionamento conjugal. Aula 13. Gente, a gente já tá na aula 13, tá? Aula 13. Já passou da metade, viu? Tá que nem minha gravidez, já passou da metade. Então, se liguem aí, tá? Gente, eu já quero dar uma adendo em relação ao relacionamento conjugal, que eu tava conversando com a Carol sobre isso e explicando pra ela que eu passei muito tempo para falar sobre relacionamento conjugal, porque isso era uma coisa que batia muito na minha identidade, né? Por eu ter fracassado em algum momento dentro de um relacionamento. E, e isso me fortaleceu tanto a minha identidade, né? Isso fez com que eu fosse buscar em outras fontes, em outras pessoas, e entendesse que aquilo que eu passei não é para mim, tá? E isso é uma coisa que eu fortaleço muito as mulheres, né? A Lívia, ela é um case da jornada passada, e, e aí, ela, na verdade, ela participou da primeira e da segunda. E desde a primeira, ela começou a fazer lives, ela começou a impactar outras mulheres. Hoje ela já está recebendo propostas de palestras para impactar outras mulheres. Então, assim, e ela tinha essa trava, ela não sabia como falar, ela não sabia, na verdade, não como falar, porque ela tinha conteúdo pelas todas as vezes que ela tinha, mas ela não tinha exatamente essa virada de chave de entender que o que ela passou não é para ela e que vão vir desafios, vão vir lutas, vão vir coisas que ela vai precisar passar. E não necessariamente a gente precisa ter a vitória, né? Não necessariamente a gente precisa estar 100% para a gente ajudar as outras pessoas, para a gente combinar, para a gente poder transbordar na vida das outras pessoas as nossas experiências. Eu lembro que logo quando uma das lives que eu fiz depois que eu me separei era falando sobre o que não fazer dentro da relação. Então, isso eu sei. Eu sabia o que não tinha que fazer, né? E aí, depois, meu marido ficou tirando onda comigo, dizendo: Ah, você tem que ensinar as mulheres o que você fez. Porque meu marido dizia que ele não queria casar, que ele não queria ter filho. E pelo meu posicionamento, tudo isso despertou dentro dele, né? Claro que no fundo ele queria, mas ele estava inseguro em relação, por conta dos traumas dele também, né? Pelas situações que ele viveu, ele estava inseguro de quando fazer isso, de como fazer isso, e a mulher que ele queria escolher. Então, a gente precisa entender que aquilo que a gente viveu na vida da gente não é pra gente, tá? É para os outros. Então, eu gosto muito de incentivar vocês, mulheres, a transbordar o que vocês estão vivendo, e principalmente as nossas dores. Muitas vezes a gente tem dificuldade de falar das nossas dores, de falar daquilo que não foi bom, daquilo que a gente fracassou. E é exatamente no nosso fracasso que a gente vai ajudar outras pessoas, tá? Muitas vezes não é na nossa vitória, porque a gente vai fracassar muito mais do que ter vitória. Então, quando a gente entende os nossos fracassos e a gente muda o caminho e a gente muda a rota, a gente pode ajudar outras pessoas. Como eu falei, o exemplo da Lívia. A Lívia, depois da primeira jornada, ela tinha esse desejo de impactar outras mulheres, de ajudar outras mulheres, e ela está vivendo essa jornada agora, né? Ela entrou no processo de coach comigo, individual, e hoje ela já está sendo convidada para palestrar, para falar para outras mulheres. E isso, gente, num período aí não tem nem 6 meses isso. Por quê? Porque ela entendeu que a vivência que ela teve, independentemente de uma jornada de sucesso ou de fracasso, aquilo não é para ela, aquilo é para ela transbordar na vida das outras pessoas, porque é o propósito que Deus tem no coração dela, tá? Então, eu incentivo muito. E relacionamento conjugal é uma área, gente, muito. é,
muito sensível, até porque nós não tivemos educação em relação a isso, nós não tivemos referências boas em relação a isso. Olha para o relacionamento dos seus pais. É esse relacionamento que vocês querem ter? O do meu pai e da minha mãe nunca foi. Mas como eu negava tanto isso, eu vivia exatamente isso, né? Eu vivia exatamente essa relação. Eu não queria viver o que meu pai viveu, sendo um homem que traía, sendo um homem responsável, foi exatamente esse tipo de homem que eu atraí. E eu não queria ser como a minha mãe, porque eu sempre ouvi que a minha mãe não suportou meu pai. E aí eu suportei por muito tempo isso, para não ser igual à minha mãe. Então, eu rejeitava as duas coisas e foi exatamente isso que eu acabava me tornando. Então, assim, a gente ter consciência, olhar também, né, para nossa linha geracional e entender de onde é que a gente vem, por que que a gente se comporta dessa forma, tá? Mas aqui, nessa aula, eu já falei muito sobre isso e hoje eu vou falar sobre o relacionamento conjugal na prática, tá? Seja ele um relacionamento, eu sempre vou fazer analogia para quem está solteira, para quem está ali no processo ou para quem já é casado. E quais são os pilares para um relacionamento, tá? Quais são os pilares para um relacionamento conjugal ele dar certo? E quando eu falo um relacionamento conjugal, gente, eu tô falando um casamento para a vida toda, tá? Um matrimônio. Primeiro, valores similares. Isso é o principal, gente. Por isso que eu trabalhei tanto os valores de vocês. Para vocês atraírem uma pessoa, você precisa ter valores similares. Porque não faz sentido, gente, a gente querer, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Quando eu fui descrever o homem que eu queria, eu já era cristã. Eu não poderia, gente, escolher um homem que não era. Porque ele nunca ia entender a minha entrega, a minha servidão, as decisões que eu tomo, que não é por mim, que é a partir da palavra, que é a partir do que Deus me pede. Ele nunca ia entender esse valor. Então não adianta eu querer um homem que eles não esteja associado, que ele não entenda esses valores e que ele não tenha esses valores. Então, quais são os valores que eles são primordiais para que tenham valores similares? Espirituais, gente, isso é imprescindível. Imprescindível. Não adianta você ter um valor espiritual e o seu cônjuge ter outro, porque isso vai dar problema, tá? Ético político. O que que é ético político? Quem é de esquerda, quem é de direita é de direita. Carol, mas pode ter as diferenças? Pode, mas vai dar problema. O casamento da minha mãe, o último agora, foi o terceiro dela, acabou por conta disso. Exatamente por conta disso. E minha mãe trabalhava com política. Olha que peso numa relação onde minha mãe trabalhava com política totalmente de esquerda e o marido dela era totalmente de direita. Olha só quantos problemas tem em relação a isso, né? Olha só quantas divergências tem em relação a isso, porque os valores éticos políticos não fala simplesmente em quem você vota, fala a maneira como você leva a sua vida, fala a maneira como você toma decisões, fala a maneira como você empreende ou busca um concurso público. Então, isso fala muito sobre alinhamentos, tá? Então, sobre valores. Morais. O que que são valores morais? O papel do homem e da mulher. Eu não posso buscar em um homem, se eu sou uma mulher feminina, uma mulher que acredita no papel da mulher, do homem, eu não posso me relacionar com uma outra pessoa que tenha dúvida sobre isso, que não saiba qual é o seu papel enquanto homem, que não cumpra a sua função como homem, ou ache que ele pode se envolver com o homem também. Por quê? Porque eu vou me sentir extremamente ofendida. E tem mulheres que acabam aceitando esse tipo de situação e não alinha isso. Por mais absurdo às vezes que pareça, né, da maneira como eu estou falando, mas muitas vezes a gente faz isso. A gente começa a se relacionar com pessoas que não têm o mesmo perfil, os mesmos valores que a gente, tá? E isso é importante que você. Carol, vai ser 100%? Não, mas isso aqui são os principais, tá? Isso aqui pode ser os principais. Ah, ele tem que gostar da mesma cor que eu? Não, não é que ele tem que gostar da mesma cor que você, mas a base, os valores espiritual, ético, político e morais precisam estar alinhados para que vocês tenham uma boa convivência, né? Tem uma tem uma frase que foi uma das frases que eu usei para terminar. Para terminar, não, assim, eu nunca não cheguei a me relacionar com ele, mas ele estava interessado e eu também. E eu falei para ele o seguinte, só,
Ou aí ele, não, porque os opostos se atraem, não sei o que, não sei o que e tal. Os opostos podem até se atrair, mas só permanecem juntos iguais. E você não é igual. Então não tem negócio de ficar junto, tá? 2, sonhos compartilhados. A gente precisa entender que os nossos sonhos, eles refletem muito o nosso passado, as coisas que já aconteceram na nossa vida, né? Coisas que a gente sofreu, ou coisas que a gente sonhou, coisas que foram plantadas no nosso coração. Então, passado e futuro, eles precisam estar alinhados de alguma forma também. E vocês precisam entender de onde vocês vieram e para onde vocês querem ir, porque isso é muito importante, gente. Vocês saberem para onde vocês querem ir, vocês terem sonhos parecidos, vocês terem sonhos alinhados. Por exemplo, imagina só você se relacionar com um homem que não sonha em ter uma família, sendo que você quer ter uma família. Não faz sentido. Não é verdade? Ah, eu vou me relacionar com um homem que ele quer empreender, que ele quer morar em outro país, mas eu quero ficar aqui e quero passar num concurso, eu quero ter estabilidade financeira. Gente, faz sentido, não casa. Vocês vão ter problema. Um vai querer. Eu gosto de. Eu vou falar isso mais embaixo. Eu quero trabalhar com. Eu quero servir na igreja, por exemplo. E o outro, não, eu não quero servir. Para mim, isso não é importante. Vocês vão ter problemas. Então, é importante que vocês tenham sonhos compartilhados. Sejam sonhos. E aí, gente, quando vocês estiverem aí na fase da paquera, você perguntar para esse homem de forma intencional o que é que ele quer para a vida dele, o que é que ele pensa, o que é que ele sonha, né? Quais são. E você saber, né? O que é que esse homem faz, o que é que esse homem busca, quais foram os relacionamentos que ele teve, de onde ele veio. Isso é muito importante, isso fala muito sobre a pessoa, e não simplesmente o que ele fala, tá? Rotinas sincronizadas. O que que é isso, gente? Rotinas sincronizadas é o seguinte: imagina só, você é uma pessoa, como eu já fui, né? Eu trabalhei muito tempo viajando, fazendo eventos, e à noite. Ou seja, eu trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo, e chegava segunda, terça e quarta. E aí, eu tinha um relacionamento onde a pessoa ela trabalhava de forma comercial, de segunda a sexta. A gente tinha rotina sincronizada? Nunca. A gente não conseguia, era muito difícil a gente conseguir sentar para tomar café, sentar para jantar, fazer planos, porque a minha vida era assim, de uma forma e a dele era de outra. Como é que a gente ia ter rotinas que fossem parecidas? Como é que a gente ia ter momentos que fortalecessem, que crescessem a intimidade. Então, é importante que você olhe para as rotinas também daquela pessoa, tá? Carol, eu estou num relacionamento e eu não estou vendo isso. Eu quero uma coisa, meu marido quer outra. Eu penso de uma forma em relação à política, meu marido pensa de outra forma. Eu tenho um valor espiritual e ele ainda não tem, ou ele tem outro. Isso precisa ser alinhado. Carol, é mais difícil? Muito mais difícil. Porque se você errou na contratação, você vai ter que investir no treinamento, tá? Você vai ter que investir no treinamento. Ou você vai ter que abdicar de algumas coisas para viver essa vida com ele, tá? Para vocês caminharem junto, porque jugo desigual não prospera, jugo desigual vai dar problema, tá? Mas, Carol, é possível? Sim, é possível, totalmente possível vocês alinharem o que precisa ser alinhado, tá? Com acordo, com respeito, com amor. Isso precisa ser alinhado, porque se vocês estão juntos, alguma coisa bateu, né? Alguma coisa deu um check aí. Então, será que vale a pena vocês, por exemplo, romperem essa relação ou é muito melhor alinhar? Sempre vai ser muito melhor alinhar, tá? Então, se vocês já estão num relacionamento, se vocês já são casadas, tá na hora de alinhar isso aqui. Isso é a base de qualquer relacionamento. Seja um que esteja começando ou seja um que esteja lá. E isso aqui a gente vai precisar alinhar constantemente dentro da relação, tá? Constantemente dentro da relação. Quarto pilar, atração. Consciência de saúde. O que isso significa? Atleta casa com atleta, sedentário fica com sedentário. Não adianta você ser uma pessoa extremamente ativa, que gosta de esporte, que gosta de praia, que gosta de sol, que gosta de correr, que gosta de academia, que gosta daquilo, e você achar uma pessoa que não tá nem aí para isso.
Primeiro, isso vai acabar com a sua atração por ela. Porque uma pessoa que ela tem consciência de saúde, ela se preocupa com a saúde e naturalmente com o corpo, com a estética. E quando o outro não se preocupa com isso, imagine só, a pessoa tá lá solteiro na pista, ele vai se ajeitar mais um pouquinho, mesmo sendo sedentário. Quando casar, gente, e ele não tem essa consciência de saúde, ele vai relaxar e vai ser uma esculhambação. E você vai olhar, meu Deus do céu, o que é isso? E você vai continuar sendo aquela mulher que se cuida, que tem essa consciência de saúde. Então, não adianta, tá? Precisa ter essa consciência de saúde. Dentro da atração, gente, uma coisa que eu não falei, desculpa, voltando para as rotinas sincronizadas. Capacidade de solitude desenvolvida. O que é isso significa? Eu estou sozinho, eu estou bem, eu estou acompanhado, eu estou bem. E isso, gente, é um problema muito grande para as pessoas que têm ferida de abandono ou ferida de rejeição e elas não estão curadas. Aí ela entra num relacionamento trazendo uma carga muito pesada para o outro. Tudo que o outro faz, que, eu vou fazer isso, eu mantenho a minha solitude, eu mantenho a minha individualidade, aquilo vai ser uma ofensa para outra pessoa. Porque ela vai achar que ela sempre vai precisar do outro para estar bem. É aquela pessoa que ela não desenvolveu a capacidade de ficar sozinha. Então, é importante para que você entre numa relação que você tenha essa capacidade desenvolvida, tá? E se você está numa relação e você cobra demais a essa pessoa, você traz uma carga pesada para essa pessoa em relação a isso, você precisa desenvolver essa capacidade, tá? É, Voltando para a atração. Personalidades opostas e complementares. O que é que isso significa? Introvertido fica com extrovertido. Extrovertido fica com introvertido. E isso de personalidades opostas e complementares fala muito sobre o papel do homem e da mulher. Por quê? Porque a mulher tem um livro, gente, que eu li que fala muito sobre isso, sobre o feminino e o masculino, né? A energia Yang e a energia Yang, como é a outra? A energia Yin e a energia Yang, né? Que são as energias opostas. O que isso significa? A mulher, ela é da noite, a mulher ela é dos ciclos, a mulher é das mudanças, a mulher tem uma natureza diferente do homem. Só que elas são opostas, mas elas são complementares. Então, você ter essa consciência da sua energia feminina, da sua energia masculina, você ter a consciência de quem você é, de quem você não é, a maneira como você se relaciona, que foi tudo que eu falei na semana passada para vocês. Isso é muito importante. Isso gera atração. Lembra que eu falei? Os opostos, eles se atraem. Onde é que os opostos se atraem? Dentro da atração. Um homem masculino, ele atrai uma mulher feminina. Uma mulher feminina atrai um homem masculino. Agora, uma mulher na energia masculina, ela vai atrair um homem feminino. E um homem feminino vai atrair uma mulher masculina. Por quê? Porque dentro da lei da atração, as personalidades opostas, elas se atraem. Para quê? Para que elas se complementem. Porque imagine eu ser uma mulher masculina, eu vou atrair um homem masculino, vai ser uma treta. A gente vai brigar. E se eu sou uma mulher que eu estou muito mais na energia masculina, eu vou atrair homens fracos para quê? Para que eu possa dominar, para que eu possa exercer aquilo ali. Um homem forte, ele não vai querer uma mulher forte, né? E uma mulher na energia feminina vai querer um homem fraco. Ela não vai querer uma amiga. Ela quer um homem que tenha atitude, um homem que proteja, um homem que cuide, um homem que resolva os problemas. Mas se eu sou uma mulher que eu tô na energia masculina, aí eu só vou arrumar um homem problemático, um homem que não tem atitude, um homem que eu tenho que chamar para sair. Por quê? Porque eu tô numa energia diferente. Então, isso fala muito sobre a minha energia, tá? E isso fala sobre atração. E a química? O que que é a química, gente? A química, principalmente entre o homem e a mulher, está relacionada aos feromônios, né? E também está relacionada ao cheiro, tá? Quando você for sair, se você tá aí num processo de paquera, alguma coisa, saia com esse homem sem perfume. Você tem que sair com o seu cheiro. Por quê? Porque se esse homem ele se atrair pelo seu cheiro naturalmente, isso vai despertar uma atração diferente.
vou contar uma intimidade para vocês. Meu marido, ele não gosta, na verdade, ele não gosta, não. Ele prefere o meu cheiro natural. E eu não tenho o hábito de usar perfume, né? Eu não gosto muito. Também não gosto que ele use. E eu não gosto de usar nem desodorante. E quando eu fico com o meu cheiro natural de suor, que é difícil, por exemplo, eu sei quando eu estou inflamada pelo cheiro do meu suor. Se fica um cheiro mais forte, né, aquele odor mais forte, eu sei que eu estou inflamada. Então eu tenho que cuidar melhor da alimentação, beber mais água, descansar mais, treinar. Mas naturalmente eu não tenho. Por exemplo, eu estou sem usar nada, não tenho um odor. E quanto mais esse cheiro natural meu, mais isso atrai ele. Por quê? Porque isso chama química. Então, quando vocês saírem, né, é importante que vocês busquem esse discernimento, tá? Isso é uma coisa bem, ai, como é a palavra, gente? Bem arcaica, bem antropológica, tá? É uma coisa medieval aí que a gente não trata mais hoje, tá? Então é importante que vocês tenham esse discernimento e que vocês comecem a usar isso tanto na vida de vocês, tá? Quanto de um relacionamento, quanto numa vida se vocês estão buscando um relacionamento. Carol, eu tô num relacionamento, alinha esses 4 pilares. Eu preciso tomar uma decisão, alinha esses 4 pilares. Esses 4 pilares, eles são a base de um relacionamento, tá? Proibições. Aqui, gente, é uma cartilha. Eu lembro que eu tenho uma aluna, quando eu dei essa aula a primeira vez, aí depois de um tempo ela me disse, ela, Carol, eu anotei tudo. E quando eu tô lá na fase da paquera, né? Quando eu começo, opa, não posso fazer isso. Eu volto lá no caderninho e volto pro que eu posso, que eu não posso fazer, tá? Gente, tudo isso aqui eu usei, tá? No meu processo ali de buscar um relacionamento. E eu uso até hoje, tá? E eu uso até hoje. De uma forma um pouco diferente, né? Porque eu já sou casada. Mas eu vou trazer as duas coisas, tá? Proibições. Não chame ele para sair primeiro. Não chame ele. Se você tá numa relação, se você tá num momento ali de paquera, e você que toma atitude, porque você é empoderada, porque você é dona de si, e esse cara ele não tem a coragem de lhe chamar para sair, esse homem, criatura, ele vai ter a coragem de resolver problemas dentro do relacionamento? Não vai ter. Então, não chame ele para sair. Carol, mas eu já sou casada, como é que fala? Você vai falar assim: ah, eu queria tanto comer isso, eu gostaria daquele restaurante lá que eu vi, eu achei interessante, eu gostaria de comer lá. É assim que faz, é assim que ativa a masculinidade de um homem. O homem tem que ter atitude, tá? A gente só sopra no ouvido deles, tá? Não fale demais no primeiro encontro. O que isso acontece? Tem mulher que ela quer desabafar, ela quer inclusive dizer tudo que ela quer. Eu quero casar, quero ter filho, quero não sei o quê, quero não sei o quê, quero não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela já afasta o homem, porque o homem naturalmente ele não quer um relacionamento, ele não quer um casamento, o homem só quer sexo. É isso que ela quer. O homem é isso que ele quer, tá? É fato, tá? Outro ponto, não vá até ele. Ele te busca e te leva de volta. Ah, Carol, mas eu tenho um carro. Ah, mas eu posso ir, mas eu não confio. Como é que você vai sair com uma pessoa que você não confia? Qual foi a referência que você teve? Qual foi onde foi que tu achou? Não foi no Tinder, pelo amor de Deus, né, gente? Então, esse homem te busca. Por quê? Porque isso fala sobre atitude, isso reforça lá o primeiro momento, tá? E isso acontece muito com os casados, a mulher depois de casada. Principalmente se ela já tem um carro, ou se ela sabe dirigir, ela vai acomodando esse homem a não dar trabalho para ele. E não, você tem que dar trabalho a esse homem, tá? Você tem que é, pedir a ele, ele vai adorar, o homem ama fazer isso, porque instintivamente ele se sente poderoso, ele se sente útil, tá? Ah, não, eu vou até você. Não, não vai não. Já tá no relacionamento? Ah, eu gostaria que você viesse me pegar, por favor. Eu tô aqui te esperando, eu não consegui isso. Você pode vir? Claro que isso precisa ter um planejamento, precisa ter, às vezes, uma programação ali de logística, né? Mas aprenda a ativar naquele homem o homem que ele tem ali dentro dele. Se você ficar o tempo inteiro fazendo, o tempo inteiro disponível, o tempo inteiro
resolvendo tudo, aquele homem se acomoda. Aí depois você vai estar sobrecarregada porque aquele homem se acomodou. Aí ele não cuida, ele não tem atitude, ele não te chama para sair, tudo é você que decide, ele não tem capacidade nem de decidir onde você vai jantar, tá? Então, aprendam a trazer isso, tanto se vocês forem solteira quanto se vocês forem casada, porque casada depois piora, inclusive, tá? Porque aí o homem ele se acomoda de forma mais fácil e a mulher, que ela é muito proativa, ela tem a tendência ela tem ainda mais a tendência de tomar muita atitude e deixar esse homem se acomodar, tá? Não mande mensagem desesperada. Aquele homem mandou mensagem, você responde na mesma hora. Ou ele não mandou mensagem, você, oi, esqueceu? Oi, tudo bem? Ou então, gente, tem gente que adora fazer isso, mesmo depois de um relacionamento, mandar aqueles textões, né? Gente, o homem ele não vai ler aquilo é um bloqueio na cabeça do homem. Aqueles textões, né? Aquela coisa de, ai meu Deus, e fala, porque na verdade você não só fala, você tá criando todo um contexto, muitas vezes vem uma cobrança ali, e aquele homem muitas vezes vai rejeitar aquilo, tá? Não aceite convites em cima da hora. O cara sumiu a semana inteira, aí não falou com você a semana inteira, você responde a mensagem sexta-feira, 21 horas. O que que isso significa? Que você foi o sexto contatinho da lista dele e que ele vai ver se você está disponível. Que nem os amigos dele queriam sair com ele. Aí ele pegou e mandou mensagem para você. Não aceite convite em cima da hora. Treine esse homem para que ele entenda que você tem a sua vida. É por isso que a mulher solteira, gente, ela precisa, não só solteira, mas a casada também. Ela precisa estar com a sua vida tão bem preenchida, tão bem resolvida, que na hora que ela receber uma mensagem, ela não vai ficar parecendo um cachorro desesperado de fome que vai atender aquele homem. Não. Por isso que a sua vida precisa estar preenchida, sua vida precisa estar preenchida profissionalmente, você aprender a se cuidar, alimentar a sua espiritualidade, tá tão cheia de Deus que você não vai estar buscando migalha, tá? Isso é muito importante. Não transe nos primeiros encontros. Carol, o que que isso significa? Não dê pro cara, porque o cara ele só vai, é isso que o homem quer. Não dá. E para quem tem os princípios cristãos, só depois de casada, tá? Só depois de casada. Isso é muito importante, gente. Porque a mulher foi dado o poder do sexo, que é o que o homem quer, não é verdade? Mas quem tá com esse poder é a mulher. Você só abre as pernas se você quiser, né? E ao homem foi dado o poder do matrimônio. Quem quer casar? A mulher. Quem quer ter um relacionamento? A mulher. Então, ao homem foi dado esse poder e à mulher foi dado o poder do sexo. Então, se você der esse poder, né? Se você der essa abertura para ele sem um compromisso, né? Sem algo que te traga uma segurança, você nunca vai ter o que você quer, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Não diga o que ele tem que fazer. Não diga. Você não vai dizer, eu acho que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você vai ser a mãe dele, por acaso, para estar dizendo o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer? Não. O que você tem que fazer é soprar. Eu gostaria tanto de fazer isso. Se ele for um homem digno, se ele for um homem que ele está preocupado com você, e aí é onde você começa a testar esse homem. Se você falou para ele que você tem essa necessidade e ele não faz o que tem que fazer para atender isso, ele não é um homem para você. Ele é um homem que ele ainda está imaturo e ele ainda não desenvolveu a capacidade de fazer essa mulher feliz. Porque um homem, para ele estar numa relação, qual é o princípio, gente, que está lá na palavra? O homem tem que dar a vida por isso. Então, se ele dá a vida por você, por que ele não vai fazer isso aqui? Fazer um gostinho seu ali na semana para te fazer feliz, para você se sentir bem, tá? Claro que você tem que comunicar isso de forma assertiva, não de uma forma de cobrança. Mas se você alinhou sua comunicação, se você diz, olha, eu acho que eu gostaria de fazer isso, e você percebe que esse cara não faz, né? Então aí é hora de avaliar, poxa, será que esse cara é o cara para mim? Porque ele não tá me satisfazendo nisso. Como é que ele vai dar a vida por mim? Vocês percebem, gente? O que é que vocês têm que começar a avaliar no homem, né?
Não tente mudar o homem. Gente, o que eu vejo de mulher tentando mudar o homem. Eu já fui essa mulher que eu acreditava que depois mudaria, que na minha força, na minha capacidade, depois ia mudar. E não vai. O homem, como ele é com você no namoro, ele vai ser com você no casamento, tá? O homem, como é com você no namoro, ele vai ser no casamento. Então, o namoro, gente, ele precisa ser muito bem avaliado, muito bem testado, muito bem provado, para que esse homem ele vá para um casamento da mesma forma, porque ele não vai mudar quando casar, tá? Pelo contrário, a tendência é piorar, porque o homem se acomoda naturalmente, tá? Não dê benefícios que não estejam alinhados com o compromisso. O que é que eu vejo muitas mulheres fazer? Ela sai com um cara, sem nenhum compromisso, dá pro cara, leva esse cara pra casa dela, pra ele não ter nem que pagar um motel, dá pro cara e ainda de manhã faz o café da manhã pro cara. E se deixar, ainda faz a marmita para ele levar para pro almoço, pro trabalho. Isso está alinhado com o compromisso que você tem, porque na verdade você não tem nem compromisso com ele. Por que você está fazendo isso? Por que você está levando cueca do homem que tu nem é casada? Que ele não compra nem um sabão, que ele não provê dentro de casa. Vocês estão entendendo, gente? A diferença? Quando você dá um benefício para esse homem, isso serve em relação ao sexo. Se você dá um benefício a esse homem sem ter o compromisso adequado, para que ele vai ter esse compromisso? Se ele já tem o que ele quer. Lembra, quem quer o compromisso, quem quer o matrimônio é você. O homem só quer o sexo. O homem só quer aquilo que é confortável para ele. Porque essa é a tendência do homem, tá? Carol, não deu certo, aquilo ali não foi para mim, ele não era o que eu esperava. Não fique na fossa. Viva a sua vida. Vá seguir o seu caminho. Faça o que você tem que fazer na sua vida e siga. Não era para você. Vocês têm que lembrar, gente, que vocês é que têm o poder. Vocês é que são valorosas. Vocês é que sabem o que querem da vida. Vocês são mulheres decididas, vocês são mulheres poderosas. Esse homem ele precisa morrer de medo de te perder. É isso que tem que acontecer na cabeça desse homem. Não é você estar com medo dele não te dar uma atenção, dele não cuidar de você, dele não honrar com as calças dele. Não pode ser assim, tá? Não se envolva com homens casados. Carol, isso é óbvio, mas precisa ser dito, tá? Porque às vezes a mulher cria uma ilusão na cabeça achando que o homem casado ele vai mudar. E eu já disse que não adianta você tentar mudar aquele homem, tá? E não adianta você dar benefícios para um homem que ele não esteja alinhado com o compromisso. O homem casado, ele vai fazer o quê? Ele vai namorar com você? Ele vai casar com você? Nunca, tá? Então, tenham consciência disso. Eu acho que estou esquecendo de falar alguma coisa, mas eu vou falar agora. Tá? Assim. Sutilezas que a mulher precisa ter. Gente, nós mulheres, nós temos uma capacidade inexplicável de mandar no homem sem ele achar que a gente está mandando. E isso precisa ser feito através de sutilezas, tá? Se você está começando uma relação, deixe claro os seus valores para ele, tão cedo quanto a oportunidade surgir. E claro, quando a conversa for propícia, isso não pode ser uma imposição, isso não pode ser algo imposto. Até porque, lembra, você não pode querer mudar esse homem, mas é importante você perguntar para esse homem o que é importante para ele, o que é valoroso, quais são os sonhos dele, o que é que ele quer para a vida, né? E, gente, uma coisa que é muito importante, tá? Quando a gente vê que esse homem, ele fala uma coisa relacionada a valores, relacionado a sonhos, mas ele não vive isso, tem alguma disfunção. É a mesma coisa de eu chegar para vocês e dizerem assim: ah, eu sou uma mulher que busco viver em alta performance, mas eu não cuido da minha saúde, eu não cuido do meu sono, eu não tenho rotinas produtivas. Isso estaria sendo um engano. Por quê? Porque eu estaria pregando uma coisa que eu não tenho, que eu não faço. Então, há uma disfunção em relação a isso. Se você percebe que esse homem, ele, em vez de honrar com aquilo que ele fala, ele só fala. Ah, eu quero casar. Vai casar quando? Ah, no próximo ano. Ah, no próximo ano eu não quero casar.
Você não vai falar assim pra ele, né, gente? Mas, tipo assim, tá, ele quer casar próximo ano, ele não tá pronto pra casar. Como eu falei, o homem nunca tá pronto pra casar. Mas se ele diz que é uma coisa que ele quer, ele precisa ter uma atitude congruente a isso. Qual é uma atitude congruente a isso? É marcar uma data. No mínimo uma data. Meu marido ele já tinha uma data quando a gente casou. Só que eu tinha uma data antes, e aí a minha que foi cumprida, tá? Porque eu provei ele até umas horas, né? Ele tinha a data dele era esse ano, e acho que julho desse ano, de 2024, se eu não me engano, era isso, mas a minha era agosto de 2023. Então a minha se cumpriu primeiro, que a minha fé foi maior. Mas ele precisa ter claro, ele precisa ter um compromisso, né? E precisa. E quando a gente decidiu casar, né? Quando a gente se perguntou por que não casar mais, né? Se a gente já estava com os valores alinhados, a gente já estava com as rotinas alinhadas, a gente tinha muita atração, a gente estava com situações ali financeiras, inclusive, que ele já estava me ajudando, ele já estava me provendo. E aí eu fui deixando cada vez mais para ver qual era a atitude dele, se ele era um homem que ia honrar com as contas dele, se ele tinha capacidade de me proteger e me prover, né? Então, eu fui permitindo esse tipo de coisa. E aí chegou um momento que não tem mais por que não casar. E aí ele marcou a data pra gente casar, né? Ele marcou, ele só, a gente vai casar tal dia, que é uma data importante para mim, mas antes a gente vai casar no cartório, tá? Então, o homem precisa ter essa atitude, né? E você, quanto mulher, precisa estar tão bem posicionada, precisa estar sem aqueles textões, sem aquela coisa de, porque, e ficar tentando mudar aquele homem, e ficar tentando conversar, e ficar tentando convencer. E aí parece, gente, você ficar tentando pegar e aquele homem escapa nas suas mãos. Essa sensação que dá. Você fica tentando ali buscar ele e ele tá escapando, e você não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque simplesmente você tá caçando algo que não é para caçar. Você tem que estar posicionado. É isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu sou a favor. Eu não aceito dessa forma. Eu acho importante isso aqui, tá? Então, isso precisa estar claro, não só na sua fala, mas na sua atitude, tá? Seja honesta, mais misteriosa. O que é ser honesta, mais misteriosa? Olha, eu não quero essa situação. Meu posicionamento é esse. Ok. Mas você não precisa se lamentar, não precisa se explicar, não precisa justificar, até porque o homem não entende isso na mente dele. Ele não entende os nossos processos, ele não entende todas as nossas caixinhas. Ele só tem uma caixinha e nós temos várias. Para ele é muito mais fácil, sim ou não, é isso, é aquilo. Então seja honesta, principalmente com você mesmo e com ele, porque se você diz uma coisa, que quer uma coisa, mas você fica lá dando benefício a ele, você fica lá dizendo que ele tem que se programar para te chamar para sair antes, mas toda vez que ele te chama, você aceita sair de última hora. É incongruente, tá? Então, seja honesta, por exemplo, ele te chamou para sair de última hora, você vai dizer não, eu não quero não sair agora. Eu tenho outro compromisso, porque você é uma mulher completa, você é uma mulher que tem uma agenda cheia, você é uma mulher que tem as suas coisas para fazer. E vai ser simplesmente não, eu não vou. Eu vou sair com fulano, eu vou sair com uma amiga. Hoje eu tirei o dia, inclusive, para descansar, porque eu estou cansada. Eu tirei o dia para cuidar de mim. Aí você vai lá, abrir o seu vinho, tomar, ler um livro que você gosta, assistir aquele filme, curtir a sua solitude, aprender a viver isso, tá? E não precisa dar satisfação a ele, né? Principalmente se você não tiver um compromisso com esse homem. Você determina a velocidade das coisas. Lembra que eu falei? Meu marido tinha lá a data dele, gente. Que era no meio desse ano. Mas eu tinha minha data, porque a mulher é que determina a velocidade das coisas. Se ela não cumprir esses passo a passo, esses pré-requisitos, o que é que esse homem vai fazer? Ele sempre vai adiar, ele sempre vai estar confortável. E o homem, ele não pode estar confortável. O homem, quando ele entra na zona de conforto, ele é pior que uma mulher. Por quê?
Porque o homem, ele só tem uma caixinha, gente, mesmo. Ele só vai fazer aquilo ali que é o feijão com arroz. E nós, mulheres, que vamos ter essa capacidade de ver além as coisas, de ver o de um ângulo 360. Então, a gente que determina. Só que como é que a gente determina? A gente determina a partir do momento que a gente usa essas sutilezas de forma intencional, tá? Encerre os primeiros encontros, ligações e mensagens. Não fica lá querendo a atenção demais daquele homem. E de uma forma desesperada, tá? Se mantenha ocupada. Não fique lá ansiosa, esperando aquela ligação, esperando que ele tome uma atitude, que é muitas vezes o que a gente faz, né? Isso acontece muito na vida de casada, tá? Você pede para o homem fazer uma coisa e ele não vai fazer na hora que você quer, né? E aí você fica ansiosa, esperando que ele faça e deixa de fazer outras coisas. Não, você tem que seguir a sua vida, se manter ocupada. E isso serve para solteira também, tá? Use a lei do lenço. O que é a lei do lenço? Eu vou explicar para vocês. A lei do lenço é você deixar o lenço cair para esse homem pegar. Carol, mas eu não sei me abaixar para pegar, sabe? Mas você vai deixar cair e esperar ele pegar. Isso fala sobre a sua feminilidade, isso fala sobre se ele é um homem de atitude, e isso fala sobre você se permitir ser cuidada. Carol, eu posso pegar o lenço? Posso, mas eu prefiro que ele pegue. Carol, eu posso abrir a porta? Pode, mas eu prefiro que ele abra. Uma das coisas que mais treinou a minha feminilidade, gente, foi permitir que os homens abrissem as portas para mim. Independente dele ser meu marido, dele ser um namorado, dele ser. Eu comecei a ser feminina com qualquer que seja o homem. Não importa, o homem abre a porta. Se eu estou num ambiente que tem um homem, eu não vou pegar um peso, eu vou pedir para ele pegar, eu vou jogar o lenço para ele pegar. Eu lembro de uma cena muito clara, que foi bem interessante. Eu já contei isso outras vezes, não sei se já ouviram falar contar sobre isso. Eu já estava namorando, inclusive, e a minha máquina de lavar quebrou. E aí o Gênison, ele lavava a roupa, ele não tinha máquina, ele lavava na lavanderia. E aí ele me ajudou, ele pegou as coisas lá em casa e me deixou na lavanderia para lavar. Enquanto eu deixava para lavar lá, eu fui pro posto, em posto de gasolina que tinha uma delicatessen, tomar um café e eu ia fazer uma reunião também ali naquele meio tempo enquanto as roupas lavavam. E aí quando eu saí da lavanderia que eu fui entrar no posto, o posto estava em reforma. E eu tava de salto, tava cheia de coisa, né, com o notebook, não sei o quê. E aí eu fiquei sem saber como passar ali, naquele buraco ali. E tinha um homem do outro lado do buraco. Esse homem, quando ele me viu assim, eu poderia ir lá pisando, poderia fazer várias coisas. E quando eu vi aquele homem, Ai, gente, desculpa. Aí eu descansei. Quando eu descansei, o que foi que aquele homem fez? Ele estendeu a mão, ele veio, me pegou e me atravessou para o outro lado. Ah, Carol, mas você é um estranho, era um desconhecido, você não sabe. Não, cara, aquele homem, ele simplesmente foi gentil. E tem muitos homens que querem ser gentis com você e você não tá deixando. Talvez nem o seu marido você deixe que seja gentil com você. Porque você acha que estão dando em cima de você, porque você não se posiciona. Não, aquele homem simplesmente me ajudou. E eu só, obrigada. E entrei e fui fazer a minha reunião e aquele homem seguiu a vida dele. Simplesmente por isso. E eu não tenho a obrigação. E outra coisa, gente, que é muito importante. Às vezes o homem nos faz uma gentileza e a gente é tão sedenta por gentileza, e a gente acha que a gente não pode dar trabalho, que a gente fica achando que a gente tem que fazer algo. É a mesma coisa de você sair com um cara para jantar e você achar que você tem que dar um beijo nele porque ele pagou a conta, ou que você tem que dar para ele porque ele pagou a conta. E não, você não tem essa obrigação, tá? Tem mulheres que acham que a crença é tão forte que elas acham que dar para o cara é uma forma de pagamento. Isso é prostituição, gente, tá? Então, porque o cara pagou uma conta para você, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele foi gentil com você, isso não é um sinônimo que você tem que fazer nada, você merece isso. Percebem a diferença da crença, gente? Percebe a diferença da valorização que você se dá quando você se permite ser cuidada, quando você se permite ser amada, quando você se permite ser sustentada, quando você se permite ser quem você é e você achar que você não é uma mulher que merece ter esse tipo de relacionamento, que você tem que fazer o tempo inteiro, que você tem que provar o tempo todo que você é boa,
o suficiente. E não é assim, gente, que a gente precisa viver. E não é assim que a gente tem que praticar, inclusive, tudo isso que eu falei para vocês, tá? Seja diferente das demais, tá? O que mais eu vejo são mulheres masculinizadas, o que mais a gente vê por aí são mulheres que querem controlar, que querem mandar o tempo inteiro, tá? Mulheres que dão o tempo inteiro a qualquer cara, tá? E o homem, ele não quer isso, tá? E o homem, ele não quer isso, não é isso que ele quer. E no fundo, o homem quer uma mulher de valor. Um homem que tem valores. E como é que eu atraio, Carol, esses homens de valores? Quando eu sei quais são os meus valores. Quais são os seus valores? Por isso que na semana passada, gente, para vocês passarem, lembra, isso aqui é uma sequência. Os seus valores, as suas metas, os seus objetivos precisam estar congruentes para que as coisas comecem a fluir. Então, quais são os seus valores? O que é que você quer para um relacionamento? Que tipo de homem você quer? Eu lembro, eu tenho anotado, tá até lá no escritório, no meu caderninho, exatamente o modelo de homem que eu queria. Quando eu trouxe clareza para o modelo de homem que eu queria, eu comecei a precisar me transformar nessa mulher. Se eu queria um homem masculino, se eu queria um homem cristão, eu precisava que esses valores em mim atraíssem esse homem. Eu precisava estar com esses valores alinhados. Eu precisava ser uma mulher muito feminina para que eu pudesse atrair um homem muito masculino, tá? Então, às vezes eu até brinco hoje, né? Meu marido, ele é tão masculino, ele tem uma energia tão forte, que às vezes ele toma atitude e ele esquece de me perguntar. A gente vai comer, ele, olha, traga isso, 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 isso. Aí eu olho assim, aí eu assim, mas eu quero isso aqui também. Ele, olha, é isso, 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 isso. Gente, é tão forte que às vezes eu fico olhando assim, eu disse, não foi isso que você pediu? Aí, toma, não era isso que você queria? É isso mesmo, tá? Então, eu tive que me tornar tão feminina quando a gente tá no restaurante, por exemplo. Eu falo no ouvido dele, eu quero uma água com gás, eu quero um suco assim. E ele se acha o máximo, que ele fala lá, chama a locação e, eu quis isso, isso. Ele acha o máximo isso, gente. E isso é uma sutileza de uma coisa prática. Mas isso, imagina só, isso em proporções maiores, né? Na tomada de decisão, na decisão de comprar algo importante, do que quer que seja. Esse homem, ele tem a atitude. E eu só faço direcionar ele pro que eu quero, tá? De uma forma sutil. E aí, gente, olha, eu ouvi isso aqui de um mentor meu. Ele me falou duas coisas que ficaram muito marcadas para mim. A primeira foi que eu não sou uma fábrica de consertar homens. Ele disse, Cláudia, você não é uma fábrica de consertar homens. Então pare de atrair homens que precisam de consertos. Isso foi decisivo para minha vida. E uma outra coisa que ele me falou, que foi o seguinte: não existem duas metades da laranja que se encontram. Existem duas laranjas inteiras que decidem viver juntas. Se você é uma pessoa que está pela metade, se você é uma pessoa que não está completa em si mesma, né? Que você não preencheu Deus como tinha que preencher. O Lucas Skudler, ele fala muito sobre isso, né? Ele diz que uma mulher ela se torna matriarca quando ela tem duas coisas: quando ela mata os pais, ou seja, quando ela resolve todas as pendências emocionais, que foi o que eu falei ontem para vocês, né? Sobre paternidade, quando você entra com seus pais num lugar de honra e desapega deles emocionalmente. Né, quando você vai viver a sua vida de uma forma saudável, de uma forma de seguir os seus passos sozinha, e quando você coloca Deus no lugar que tem que ser, aí você se torna completa, tá? Aí você se torna uma laranja completa. Carol, mas eu ainda não tenho faculdade, mas eu ainda não tenho profissionalmente, mas eu não ganho X, não importa. O homem, ele não quer saber disso, tá? E não é isso que te torna uma matriarca, uma mulher preparada para ter um relacionamento, para ter um matrimônio, né? Para ter um casamento. Não é isso. De acordo com o Scudder, ele fala sobre isso, tá? E um homem, quando é que o homem, ele também ele se torna inteiro. Da mesma forma, quando ele mata os pais, né? Quando ele mata os pais, quando ele coloca Deus no lugar dele e quando ele tem a capacidade de se prover e prover a família. O homem ele é inteiro quando ele tá assim. Se o homem ele ainda tá meio lá, meio cá,
se ele ainda está apegado aos pais, se ele ainda não sabe muito bem o que é Deus para ele, se ele ainda não se sustenta, não, gente, não se relaciona com o homem que mora com os pais, com o homem que não paga as suas contas, não se relaciona com esse tipo de homem, você vai tirar ele da casa dos pais e vai se tornar a mãe dele, tá? Então, existem duas metades da laranja que elas existem duas laranjas que se encontram e decidem viver juntas. Decidem pelo quê? Porque têm valores parecidos, valores similares, porque têm rotinas sincronizadas, porque têm, qual é o outro? Sonhos compartilhados e porque tem atração. É assim que se resolve um relacionamento. Gente, as proibições e as sutilezas são coisas práticas. Carol, fiquei com dúvida nisso. Me manda lá a pergunta, que eu vou explicar para você como é que você tem que agir, tá? E, gente, eu usei tudo isso aqui. Tudo, 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 tudo que vocês estão vendo aqui. Eu usei. Carol, deu certo de primeira? Não. Eu encontrei outros caras que não passaram no teste, que não pegaram meu lenço quando meu lenço caiu, que não tinha valores similares. Ah, Carol, mas o que é que você fez? Não sei, simplesmente. Quem comanda o negócio sou eu. Não saí mais com ele. E tira da cabeça esse negócio, gente, de ficar. é, Tem uma frase ridícula que fala: enquanto o certo não aparece, eu fico me divertindo com os errados. Não, se diverte com o errado, não. Porque quando você se diverte com o errado, você cria a crença daquele homem errado, tá? Então, eu sempre me permiti sair, eu sempre me permiti buscar outros relacionamentos, eu fui me permitindo, olhando sempre para isso aqui, colocando as proibições e as sutilezas em práticas e sabendo discernir. Não, aquele não é para mim. Carol, você gostava, não gostava? Muitas vezes gostava, porque, por exemplo, muitas vezes eu já estava muito atraída, mas quando eu percebia os valores não estavam alinhados. Carol, e o que é que você fazia? Eu pedia ajuda. Eu chegava pro meu mentor, coitado dele, gente, meu mentor, ele teve tanto trabalho comigo, teve tanto trabalho, que eu ligava para ele e contava tudo, tudo. Olha, eu fiz isso, e aconteceu isso, e teve isso, e teve aquilo, teve isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fulano me terminou comigo, eu tô com ódio disso. Gente, eu mandava cada áudio pra ele, eu ligava. Eu dei muito trabalho pra ele, muito trabalho, até acertar. E eu ligava pra ele, e eu dizia, não, ó, isso, 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 isso. Aí ele botava pra lá comigo também, né? E aí, o que é que você fazia, Carol? Eu fazia o que ele dizia. Eu fazia o que ele dizia, porque às vezes eu estava já tão atraída, né, gente, tão envolvida, que o que é que o que é que eu que o que é que eu fazia? Eu perdia. Quando a gente se começa a se apaixonar, gente, o nosso cérebro ele não funciona direito, tá? Isso é provado cientificamente. Então, eu pedia ajuda das pessoas que eram experientes, né? E até para o meu casamento, eu conversei com muitas pessoas, eu pedi ajuda para tomar uma decisão. E eu fui seguindo o que elas diziam, tá? Ó, isso aqui, preste atenção nisso, tome cuidado com isso, siga esse caminho, prove por isso, faça isso, busque aquilo. E aí eu fui aprendendo, porque, gente, isso aqui ninguém ensina pra gente. Não é verdade? Ninguém ensina pra gente. Ninguém chega pra gente e dá esse espaço. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso aqui. Ou se você já me ouviu falar em uma outra live, ou se você segue uma pessoa que já falou alguns pontos. Mas ninguém lhe dá isso. A gente precisa aprender isso de fato, tá? Dúvidas? Já tem uma hora que eu tô falando sobre esse assunto. E esse assunto, ele deixa mais coisas, né? Já tem uma hora. E a mamãe ainda não comeu também. Dúvidas? E duas perguntas que eu quero deixar para vocês. O que é que vocês precisam colocar em prática e o que é que vocês já estão colocando? Pode perguntar, Thaís. Você tá me ouvindo? Tô. Então, veja, no meu relacionamento aconteceu um episódio assim. A gente conversa, né, às vezes sobre a nossa rotina, e aí chegou o final do mês, ele não esqueceu de pagar uma conta, estava em atraso, e aí
o salário só ia sair no quinto dia útil e ele não tinha, eu tinha, né? Eu poderia ter ficado calada, poderia, mas eu disse, não, eu tenho, né? Se a conta está atrasada e seu salário só vai sair no quinto dia útil, eu posso pagar e depois você me reembolsa. E aí eu fiquei na dúvida, né? Se eu faria isso ou não faria. Fiz. Hum. E aí, não sei se foi uma prova, mas assim, ele ficou muito grato no dia que o salário dele saiu. Ele me reembolsou, né? E, é claro, eu não pedi a oportunidade de falar, olha, fulano, você precisa se organizar, né? Você precisa organizar suas contas, você precisa organizar seu salário, porque você não fica só dependendo dele sair no quinto dia útil e você ficar sem nada nesse mês. Você tem que ter uma reserva, pelo menos, né? Então, assim, a gente precisa se organizar quanto a isso, você precisa se organizar para que isso não aconteça de novo, né? Claro que eu soube como falar para não parecer que eu estava regulando ele, entendeu? Mas eu queria saber de você se foi uma atitude assertiva ou se eu deveria ter ficado calada. Tá, vamos lá. Vocês não são casados ainda, né? Por exemplo, quando vocês saem juntos, quem é que geralmente paga a conta? Como é que vocês se organizam em relação, assim, a sair junto, a viajar, as programações? Como é que é isso? É ele paga a conta. A não ser que às vezes eu esteja com vontade de sair, aí eu vamos sair hoje, meu bem, hoje não dá esse mês, já tá no final do mês, eu tô no limite, tal, tal, tal. E aí eu digo, não, não se preocupe, quando chegar eu passo meu cartão e a gente divide. E a gente divide. Tá, Mas entendi. na maioria das vezes é ele. Certo. Ok. Vamos lá. É, como vocês ainda não são casados, mas isso já poderia ser uma prática, mas não é porque vocês não são casados. O dinheiro é do casal, tá? O dinheiro é do casal. Então, como vocês não são casados, ok, você, por exemplo, ter essa coisa, né, de vocês ajustarem, ele que paga a maioria das vezes, mas se tiver uma situação, não tem problema, tá? Você ter feito essa atitude em relação a perceber que ele está numa situação ali e você trazer isso para ele, tá? Agora, o segundo momento, que foi quando ele te agradeceu, você ter dado uma regulagem nele. Primeiro, por quê? Você está tentando mudar ele. E isso fala sobre ele, tá? Isso fala sobre ele. Dele não ter ainda essa capacidade de prover, de resolver, de fazer o que tem que ser feito. Então, se no namoro você que já está fazendo isso, quando for casado vai ser a mesma coisa. Esse é o caminho, tá? Então, ok, Carol, eu fui lá, eu emprestei porque não tinha problema. Ok. Mas em vez de você tentar dizer para ele que ele tem que se organizar, que ele tem que fazer isso, porque isso ele já sabe. O que é que você poderia ter feito? Qual seria a sutileza que você teria ter feito, poderia ter feito? Conte comigo, eu estou junto com você, mas eu confio que você vai ser o homem que vai prover e que vai abundar na nossa vida. Olha como é diferente do que você chegar e dizer que ele tem que mudar. Porque você disse que ele tem que mudar, mas na hora que precisou, você foi lá e fez. Ele vai Uhum. mudar? Não vai. Porque você está elevando o pior dele, que talvez seja a falta de desorganização. Mas se você pegar essa falta de desorganização, você provar que você está junto com ele, mas ao mesmo tempo você, opa, isso aqui não é meu, isso é responsabilidade sua, porque quando a gente casar, você que vai ser o homem, que quando o negócio pegar, você que vai se virar, não sou eu. Seja isso em relação a dinheiro ou seja isso em relação a qualquer outra coisa. Entendeu, Thaís? Entendi, Então, entendi. assim, não é que tem certo ou errado em relação a dinheiro, né? Se houve essa situação, ok, não tem problema. Possa ser que ele esteja passando por esse momento e ele está buscando crescer, ok? Mas você não pode ter não a atitude de não pagar, porque não tem problema vocês passarem um período, mas você precisa deixar claro para ele que quando vocês casarem, ou até mesmo antes de casar, ele tem que resolver.
ele sempre vai ter que resolver. Não você fazer essa regulagem dizendo, ah, você tem que se organizar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas você foi lá e pagou. Não, você tem que deixar claro para ele que você fez isso, mas ele é o homem que você confia que vai prosperar a relação de vocês. E aí você Uhum. já vai ver a atitude dele. Porque se você for falar isso e ele se empoderar e dizer assim, pô, essa mulher confia em mim, eu tenho que honrar as minhas calças, ele vai ter uma atitude diferente. Você vai ver ele se impulsionando diferente, até um teste. Mas se você falar isso para ele e ele correr, você já sabe que também é um teste. Sim. Entendeu? Eu fiz uma vez com um rapaz que eu tava saindo, ele começou a me chamar para sair de última hora. E aí eu falei pra ele o seguinte, eu disse, ó, hoje eu não posso sair, ele tinha me chamado bem em cima da hora, e ele nunca tinha tempo. Ele sempre tinha muito corrido, tal, não sei o quê. E eu sabia que era, mas eu cheguei pra ele e disse assim, ó, eu quero um homem onde eu seja prioridade. Eu não quero um homem que me chame pra sair de vez em quando dá, quando sobra um espaço na agenda. Eu não quero isso pra mim. E quando eu me posicionei dessa forma, ele ficou tão constrangido, Thaís, tão constrangido, que ele se desculpou, ele fez aquela coisa, mas ele fugiu. Uhum. Então isso fala sobre ele. Mas eu me posicionei, só, isso aqui eu não quero pra mim. Se ele fosse, ele poderia ter uma atitude diferente, dissesse, oh, desculpa, eu vou começar a me programar, vamos, se você não pode hoje, você já pode tal dia, aí ele já deixar marcado. Isso fala sobre ele, entendeu? Eu tive algo parecido, mas não dele não ter assumido o compromisso, ter corrido, mas a minha disponibilidade. Ontem ele chegou de viagem e aí quando ele chega de viagem, ele já quer me ver, né? Porque passou um tempo fora, não me viu e aí que eu gosto de chegar e me ver, né? E ver a nossa filha. Hoje eu digo assim. E aí ele queria ver, e eu disse a ele que eu não, ontem não, e hoje também não, porque eu ia estudar, ler o material. Menina, eu acho que ele ficou agoniado, eu não sei. Inventou uma coisa que tinha para comprar, acabou indo perto de lá de casa, apareceu na porta de lá de casa, eu já estava até de camisola, né? Mandou mensagem, disse: Eu tô aqui na porta. E eu sou assim, eu não vejo muito celular à noite, durante a semana, porque à Uhum, noite que eu tenho que assistir as coisas que eu tenho que assistir, eu tenho que cuidar das minhas coisas para o dia seguinte, das coisas da filha, de escola e tudo, né? E eu já disse que eu não fico no celular, então ele sabe da minha rotina, né? E a rotina dele é assim: uma semana trabalhando muito, outra semana de folga. Então, mas a gente consegue alinhar os nossos encontros. Eu sei que ontem ele apareceu lá em casa e eu já estava de camisola e eu fiz questão de ir até a porta e ele ver que eu já estava de camisola. Mas eu falei para ele que depois a gente conversaria sobre isso, porque eu quero falar para ele como eu me senti. Ficou parecendo que eu estaria mentindo ou ele quisesse ver de fato se eu estava em casa, entendeu? Eu senti um peso, sabe? E eu acho que eu preciso compartilhar isso com ele, mas colocando como eu me senti. Porque, de certa forma, eu acho que ele invadia um pouco o meu espaço, hum, entendeu? entendi. Você se sentiu invadida, Me senti. Eu me senti. tá? Mas você achou, por exemplo, a atitude dele desesperada? Ou você achou, além de invadida, veio algum outro sentimento? Então, talvez por conta dos traumas do relacionamento passado, eu me senti invadida porque talvez eu tenha sido pressionada por ele porque ele queria me ver ontem. E eu disse que ontem não dava, né? E ele arranjou uma forma de querer me ver, mesmo que fosse por alguns minutos, na porta de casa. Entendeu? Uhum, entendi. É, como você falou, possa ser que tenha algum trauma relacionado a essa questão de você se sentir invadida, de você sentir que não está no controle, porque você disse não e ele insistiu, então isso perde também, sai do teu controle, sai do seu planejamento, você tem uma necessidade de planejamento muito alta, né? Então isso pode ter confrontado esse tipo de coisa.
Mas o que que isso fala sobre ele? Que é importante te ver, né? Que é importante ter ali, nem que seja um momento. Então, Uhum. se for leve para você, você pode testar o seguinte: se essa situação acontecer de novo. Ou se você mesmo, poxa, será que se eu tivesse simplesmente, ele foi lá me ver, me deu um abraço, me deu um beijo, ele já viu que eu tava. E aí você encerra como eu falei, da ligação. Ele foi lá te ver, isso era muito importante para ele, porque ele tem liberdade de ir na sua casa. Vocês já namoram, não é uma coisa assim, um psicopata que foi lá que ele nunca tinha ido. Não, é uma coisa que, de certa forma, ele já tem uma certa liberdade em relação a isso. Então, ele se sentiu, ele queria muito te ver, então, ele foi lá e fez o que precisava ser feito. Isso fala um pouco sobre o quanto você é importante para ele, tá? Olhando para uma comunicação de fora. Agora, o que você sente e como você vai se posicionar em relação a isso, aí é um outro propósito. Começa a perceber se, por exemplo, você ele foi lá, te deu, de repente, te deu um abraço, te deu um beijo, trouxe alguma coisa para você, e você deu ali um pouquinho de tempo para ele, disse, ó, agora eu vou dormir, vou descansar, vai embora. E ele se satisfez com isso, não criou birra, não criou um outro problema, ok, eu não vejo problema em relação a isso. E aí você volta para o seu controle, Uhum. entendeu? Então isso fala um pouquinho sobre ele. Ou será que, por exemplo, você não está resistindo, não se sentindo merecedora do cara correr atrás de você dessa forma? Sabe? Do cara fazer questão. Se pergunte isso. Por que que Tá. isso doeu tanto em você e por que que você quer trazer esse peso para a relação, tá? Se foi uma atitude, quantas mulheres gostariam que o cara chegasse de surpresa? Por que que isso te incomodou? Será que foi por uma questão de controle? Será que foi por causa de um trauma? Ou será que de fato ele invadiu isso? Você nunca deu essa abertura para ele e ele fez? Né? Então se pergunte isso e tratar isso de uma forma talvez leve, não permitir que isso seja uma rotina, né? Que isso se torne, mas que seja uma exceção, mas uma exceção positiva. Você não ia chegar, por exemplo, e deixar de fazer tudo que você estava fazendo para atender, mas se você deu alguns minutinhos, ele foi lá, ele foi embora logo, ele queria ficar, como é que foi? Não, ele disse que estava na porta, que como estava próximo, queria uns minutinhos para me ver mesmo, mas que não ia nem demorar, que não ia nem entrar. Ah, E aí eu fui até a porta, né? Até quando eu atendi, ele acabou ligando pelo WhatsApp, eu não ouvi. ah. Quando eu fui ver, ele já não, já tinha caído a ligação e eu disse: Oi, calma, espere. Aí ele: Não, tô indo. Entendeu? Até foi assim, meio intempestivo. Não, tô indo. Não, não, não sei se ele imaginou assim, não ouviu ligar, ou Ah, então não. então ele não chegou a te ver. Chegou sim, porque quando ele disse assim, tô indo, aí eu disse, oi, como? Como assim? Você já tá indo? Calma, eu tô de camisola, eu tô indo até a porta. Aí fui, de camisola e tudo na porta. Ah. Cheguei na porta, ele disse, não, meu bem, é muito rápido, eu só queria te ver, eu já tô indo mesmo. Aí me entregou um negocinho que ele trouxe pra Ana Lu, um docinho, aí me deu um beijo, me deu um abraço, e se despediu e disse que já tava indo, porque eu tava também de camisola. Você acha que se fosse uma outra situação, ele teria ficado mais, alguma coisa assim, né? Acho que sim, acho que É, sim. mas Eu acho que ele percebeu é, também que ele foi um pouco assim, insistente, né? o homem ele sempre vai querer, né? E a gente sabe o que é que ele quer na verdade, né? Então, assim, ele vai fazer, tá? Eu acho que você, antes de trazer essa conversa, você devia observar um pouco mais em relação a isso, tá? Por que que ele foi intempestivo, esperar uma outra situação, e até mesmo, assim, como você falou, você acabou se sentindo, poxa, não, peraí, não vai. Se ele tivesse ido embora e você não tivesse atendido, não tivesse visto o celular, como é que você ia se sentir? Será que você ia se sentir culpada? Ou você ia chegar e sentir assim, tudo bem, ele veio, eu disse que não era pra ir, como é que ia ser pra você? Não, eu ia me sentir culpada, lógico, que não dei atenção, que eu sei que ele insiste em me ver, sabe? Mas eu também sei que tem muitas coisas que eu não posso ceder também, Carol, porque nós não somos casados. E olha que eu vou Uhum, dizer, 90% da minha família hoje já trata a gente como um casal. uhum, entendi.
E o que falta é posicionamento dele, porque ele se acomodou. A gente vai fazer 2 anos em setembro, Já, certo? né? Já, a gente faz 2 anos É juntos. mesmo. E ele, de certa forma, já se acomodou, né? Porque ele entende que na cabeça dele, quando ele está de folga, na semana que ele está de folga, por ele, eu já ia para casa dele, eu ia na Lu de Malicuia. E eu disse a ele que eu não vou. A gente pode ir um sábado e um domingo, e eu não vou porque eu não sou casada com ele, Uhum. sabe? Tá. A gente já conversou outras coisas também, já tentou alinhar outras coisas sobre o financeiro. Eu já falei para ele, inclusive, que a gente casando o dinheiro é do casal, né? Então eu já trouxe a nossas conversas sempre tentando alinhar o nosso futuro. E, Uhum. Entendi. e eu sinto uma resistência dele em decidir data do nosso casamento, em alinhar o financeiro. Mas eu ainda não consegui identificar o porquê, sabe? Tá. Entendi. Você não precisa identificar o porquê, porque o porquê é óbvio. O homem, ele não quer um matrimônio. Quanto mais ele puder adiar isso, ele vai adiar. E principalmente se ele tiver os benefícios sem ter o compromisso. Isso é óbvio, tá? Então, tenha consciência disso, tá? Não adianta você querer alinhar, você querer conversar, você querer. É como se a gente fizesse um papel ali de conciliadora, né? Como a gente fizesse um papel ali de vem cá, de professora, até de mãe. A gente se coloca nesse papel e o filho lá, rebelde, acomodado, ele não vai querer, tá? Então, o que é que você pode fazer, Thaís? Né? Em vez de você chegar e conversar com ele, trazer mais uma vez essa pauta, né, daquela coisa e tudo mais, que você percebe que já tem uma resistência dele, ele já se tornou, você já conversou tanto que ele já está resistente. Então, não é hora mais de você conversar sobre isso. Pega todas essas listas que eu trouxe aqui nos slides, tá? Anota, coloca no caderninho e se pergunta como é que eu vou praticar isso. Porque mesmo você já tá num relacionamento há 2 anos, se você praticar isso aqui, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai cair fora, ou ele vai cair para dentro. E isso é difícil, porque a gente sente a insegurança com medo de ir embora, tá? Então, é você mesmo se encorajar e dizer, olha, eu vou colocar isso aqui em prática, não vou ceder. Por exemplo, como você falou, ele ficou meio assim, é, e vo- e, é, irritadinho, e se você não tivesse visto, você ia se sentir culpada. Não tem por que você se sentir culpada, entendeu? E aí isso fala sobre o que você cede, o que você vai se permitindo para não sentir culpada. Mas aí você cede e depois você quer cobrar dele. Não casa, não bate. Então, a sua posição tem que ser sempre firme, tem que ser sempre muito congruente com aquilo que você fala. Porque o homem, ele não entende pelo falar. Você vai conversar 10 mil vezes com ele, é que nem criança. E ele não vai mudar. Ele vai mudar, ele vai tomar uma atitude a partir do momento que você toma a atitude. Porque a dança do casal é exatamente essa. A mulher, ela vira o pescoço do homem para onde quer e ele toma atitude, entendeu? Como você falou, tá faltando a atitude dele, mas por que que tá faltando a atitude dele? Você não tem que identificar, você não tem que consertar esse homem. Você tem que se posicionar e esse homem ele tem que fazer o que tem que ser feito, tá? Então, por tudo que você me falou, eu acho que chegou da hora, para de conversar, até porque isso vai ser diferente para ele. O homem vai dizer: opa, ela parou de falar, tem alguma coisa errada. E deixa ele ficar mesmo. Quando ele te perguntar, você vai dizer: não, tá tudo bem. A gente já conversou que tinha que conversar, só tô te observando. Ele vai ficar maluco. Que nem ele ficou quando você não atendeu o telefone. E aí ele vai tomar uma atitude, entendeu? Vai mesmo, vai mesmo. Né? Então não fica conversando mais, trazendo essa pauta, esse negócio. Não, toma a sua atitude, segue a sua vida, se preenche como você sempre fez, cuida das suas coisas, coloca os limites que você não colocou, que tem que colocar, pega a lista, como é que eu vou usar o lenço? Peraí, como é que eu vou usar essa lei do lenço? Como é que eu vou jogar um lenço para ver qual é a dele? Né? Vai, por exemplo, para o final de semana na casa dele, já toda preparada, toda intencional. O que é que você vai fazer? O que é que você pode fazer? O que é que não pode fazer? Ah, peraí, eu tô vendo que ele não tá tomando essa atitude no financeiro.
vou fazer ele pagar uma conta pra mim. Isso vai doer na sua alma. Não vai você ter o dinheiro, mas testa ele. Bota lá pra ver o que aquele homem vai fazer. Olha, eu tô precisando disso. Ou então, por exemplo, quando você fala dele última hora. Eu lembro que quando eu fiz esse curso, ela falava: por mais, minha filha, que você não tenha o que fazer, não tem uma amiga para sair, você não tenha nada, você vai ficar em casa olhando pro teto, não saia com homem. É melhor você não sair de última hora do que você sair, porque lá na frente você vai ter problema. E a gente ficava rindo, né? Ela falando assim, ela disse, é melhor você não sair. Fica em casa olhando pro teto, mas se ele sair, te chamar de última hora, não vá, não ceda, tá? Porque o homem ele se acomoda. Então começa a pensar como é que você vai testar ele em relação ao financeiro, porque, e mesmo assim, que ele não tenha, ele tem que se virar. Ele tem que dar os pulos dele, tá? Não existe essa possibilidade dele não ter. Existe a possibilidade dele não dar um jeito, tá? Mas o homem, ele sempre vai dar um jeito. E isso, Thaís, vai gerar confiança em você. Como é que você vai se sentir confiante para casar com um homem que ele precisa mais de você do que você dele? É Então tá na verdade. hora de reverter esse jogo, tá? E talvez seja um dos motivos que vocês ainda não tenham casado. Ele não tenha te passado essa segurança, porque ele não tem te dado essa segurança. E aí você tem que testar ele, treinar ele a partir de agora, para que ele se torne esse homem que vai prover, que vai proteger, que na hora que der qualquer BO, não é você que vai sair de casa, não é você que vai pegar empréstimo, não é você que vai resolver, ele vai resolver, entendeu? Ele que vai resolver o BO. Então, começa a treinar, a buscar isso. O da conta é o mais top. Olha, e depois, e você não vai pagar depois, não, viu? Quando o dinheiro cair na conta. Mesmo. Não vai restituir, não. E nem fale que vai restituir. Olha, eu tô precisando pagar essa conta aqui. Queria tanto, não tenho, acabou. E aí paga. E não fala nem restituir depois. Não tem esse negócio, não. Tá? Que a gente tem que ver com a lei. E se ele cobrar depois, você já sabe a resposta. Gente, eu tenho tanta história engraçada em relação a isso. Eu testava isso aqui, gente. Vocês não têm ideia o quanto eu testava isso. Uma vez eu comecei a sair com um rapaz, eu fiz ele ir no. Eu queria uma família, né? Eu sempre gostei disso. Eu fiz ele ir no mercado comigo fazer feira pra ver qual era a dele. Ele não pagou a minha feira, nunca mais saí com Nunca mais pagou a minha feira? Nunca mais saí com ele. Se o cara não tem capacidade de pagar uma feira, ele vai ser capaz de me sustentar, de sustentar a minha prole? Não vai, não. Nunca mais saí com ele. Mas isso são testes, tá? Vai se permitindo, vai deixando e percebe como ele se sente. Se ele pagar alguma coisa e ele se sentir incomodado, ele até vai pagar. Mas se ele se sentir incomodado, se ele sentir que é um peso, você, que é alguma coisa. Mas quando o homem ele paga, que ele é provedor mesmo, né? Ele vai se sentir o máximo. E aí você vai reforçar isso dele mesmo, né? Nossa, eu me sinto tão segura por poder contar com você. Pronto, minha filha. Ganhou o homem pro resto da vida. É verdade. Tá fazendo sentido? Tá sim. E ele me Perfeito. ajuda. Coragem, viu? Coragem, porque realmente não é fácil. Você tá aí há quantos anos lutando sozinha, né? Você tá há quantos anos é, é, resolvendo tudo sozinha. Então é um hábito já muito enraizado, né? E a gente se abrir, porque aí a gente acaba colocando a nossa confiança, a nossa vida na mão da outra pessoa. Mas se você sabe que é isso que você quer, comece a É muito, treinar. é muito mais enraizada do que você imagina, porque na minha casa, a relação dos meus pais é completamente disfuncional. Uhum. Meu pai, ele sempre foi o homem que veio a prover. Mas a minha mãe que resolve tudo, ela que tira o dinheiro da conta dele, ela que paga as contas, ela que compra a roupa, ela que faz a feira, ela que faz o mercadinho, ele, entendeu? Sim, Então, sempre foi disfuncional. E até hoje, minha mãe, a criação da minha mãe com meu irmão, altamente disfuncional. entendi. É.
já Entendeu? percebi. Que tinha que O, agradar em tudo, tinha que ser a boa filha, tinha que ser estudiosa, tinha que ser tinha que ser tudo, né? é, é engraçado, né? Eu estava vendo um exemplo de uma mulher que ela é altamente masculina no trabalho dela. Ela gerencia uma oficina mecânica. Diga aí. Hum, Então, ela trabalha num ambiente extremamente masculino, né? E ela ganha muito mais que o marido. Ela provê tudo, ela que toma todas as decisões. Só que ao mesmo tempo, ela também é a mulher que faz a comida, que cuida da casa, que cuida do marido, que cuida tudo. E eu fico pensando assim, meu Deus, como é que ela dá conta desses dois mundos, né? Como é que ela consegue fazer isso? E é muito pesado para ela, né? Porque além dela prover, ela ainda faz a outra parte. Olha que disfunção, né? Que isso causa. E assim, ela tá acabada, tá velha, porque ela tá fazendo os dois papéis, ela tá lutando por dois, né? E, e a gente vê muito isso das mulheres que venham dessa geração, né? As mulheres que, ao mesmo tempo, ela tomava as responsabilidades, tomava as atitudes, por mais que esse dinheiro viesse do homem, mas ela também fazia o papel da mulher em casa e cobrava das filhas que fizessem, né? Aí o que é que acontece muitas vezes? As filhas se revoltam, não querem casar, não querem cuidar da casa, porque vê esse peso na mãe. Minha mãe foi assim, por exemplo. Minha mãe, ela não gosta de fazer as coisas em casa. Por quê? Porque ela via esse peso na minha avó. Então, tanto ela quanto a minha outra tia, né? Elas não têm, assim, cuidado, elas não têm essa coisa feminina, essa leveza que só o feminino traz, entendeu? Então, assim, uma enraizada muito forte, mas que existe um caminho, tá? E aí é o mesmo caminho que eu sempre ensino para vocês. Vocês têm consciência, vocês sabem onde vocês querem chegar, vocês decidem colocar isso em prática, vão errar, vão passar por processos, vão ter momentos e momentos, mas toda vez que você acertar, você vai, opa, é isso que eu quero para minha vida. É as experiências novas, é o degustar novo. Olha, eu quero isso aqui para mim, tá? É, eu falo direto hoje, não quero esse negócio para mim não, de mulher guerreira mais e de ter que lutar e de ter que fazer isso de jeito nenhum. Eu já experimentei o que é bom, não tenho que estar com essa preocupação do que seja, do que não seja, não. E aí criar essa crença, né? De que eu atraio isso, que eu mereço isso e que eu não vou aceitar algo diferente, que eu não vou voltar para aquela capa da mulher guerreira, da mulher que luta, da mulher que vive insegura e ela tem que estar o tempo inteiro lutando, né? E sempre vai haver uma luta porque a crença vai nos puxar para trás. Mas é uma questão muito mais de decisão mesmo e colocar em prática e errar e acertar e ajustar a rota e seguir, certo? certinho, obrigada. Vamos Beijo almoçar. no coração. Vamos. Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo.